Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos estudando o Novo Testamento, capítulo por capítulo, verso por verso, até completarmos todo o Novo Testamento. O Novo Testamento contém 260 capítulos, 260 capítulos. No Novo Testamento, nós temos, além dos 260 capítulos, 27 livros que foram escritos no Novo Testamento. Então, é uma riqueza de detalhes que nós temos nas Escrituras acerca do Novo Testamento. O Novo Testamento também nos apresenta a pessoa de Jesus e possui 7.958 versos. 7.958 versos, 260 capítulos, 27 livros que compõem o nosso Novo Testamento. Então, uma riqueza maravilhosa, apesar de ser representar apenas 1/4 da nossa Bíblia, 3/4 da nossa Bíblia são o Antigo Testamento, mas o Novo Testamento nos revela a pessoa bendita e maravilhosa de Jesus. No livro de Atos, nos mostra 32 anos de história, vai do ano 30, desde a ascensão de Jesus, alguns colocam até ano 29, mas mais precisamente ano 30 da ascensão de Jesus aos céus e até o ano praticamente 62, quando Paulo ainda está preso em Roma. Cobre 32 anos a 33 anos de história, se começarmos no ano 29, não é? 33 anos aproximadamente de história, tem a ver também com os 33 anos do ministério do nosso mestre Jesus. E o livro de Atos, em especial, que é um livro único, nos tem a história, Atos é histórico, Atos é eclesiástico, porque mostra a história da igreja, Atos é pneumatológico, porque o Espírito Santo aparece mais de 43 vezes no livro de Atos. Atos é homilético, porque temos a pregação, o querigma da igreja. Atos também é apologético, temos as defesas de Paulo. Atos é missiológico, temos as viagens missionárias a outros povos, e nessas viagens missionárias 32 países é mencionado, 54 cidades, 9 ilhas do Mediterrâneo, 95 diferentes pessoas são citadas no livro de Atos. Então, é uma riqueza o livro de Atos dos Apóstolos. Ele é único no seu contexto no Novo Testamento. Ele é continuação do Evangelho de Lucas. Lucas é o escritor do livro de Atos e juntando, Lucas, 1.256 versos do Evangelho de Lucas, mais 1.007 versos do Evangelho do livro de Atos, nós vamos ter entre esses dois volumes, nós vamos ter aproximadamente 2.263 versos, não é? Dos 7.598, então Lucas acaba escrevendo em torno de 26%. Lucas escreveu mais conteúdo do que todas as cartas de Paulo juntas, que vai dar 2.000 e mais ou menos 100 e poucos versos, as cartas de Paulo todas juntas. Então, Lucas ainda escreveu mais do que Paulo em 2 livros, do que Paulo em suas 13 epístolas. Então, essa é a riqueza que nós temos do livro de Atos dos Apóstolos. Atos 19 nos fala do retorno de Paulo a Éfeso. Atos 18 nos diz que Paulo foi a Éfeso, ele deixou Priscila e Áquila. E aí chegou Apolo. Quando Apolo chegou, a Priscila e Áquila viu como Apolo era versado, homem eloquente, judeu, poderoso nas escrituras, fervoroso de espírito, mas que ainda não conhecia bem os caminhos do Senhor por causa do batismo com o Espírito Santo. Apolo conhecia apenas o batismo de João. E aí depois Apolo parte
dali para Acaia, foi até Coríntios. Apolo tem uma participação em Coríntios, e enquanto Apolo está em Coríntios, Paulo retorna. Paulo deixou Priscila e Áquila ali em Éfeso, partiu para Jerusalém. De Jerusalém, Paulo foi para Antioquia. De Antioquia, passou por toda a Galácia, Frígia, e aí Paulo foi indo, volta até que Paulo volta a chegar em Éfeso. Esse percurso que Paulo fez de Jerusalém, Antioquia, Galácia, Frígia, confirmando a fé dos irmãos, Paulo então volta até a cidade de Éfeso. Então pode ser considerado até uma viagem, por isso que alguns dizem que o apóstolo realizou 3, outros dizem que foram 4 viagens, porque no final do capítulo 18 de Atos nos conta dessa viagem. Aí Paulo retorna a Éfeso. A descrição do capítulo 19 começa assim: e sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, quer dizer, Apolo passou por Éfeso, foi para Corinto, enquanto Apolo estava lá, Paulo, tendo passado todas as regiões superiores, ou seja, Paulo passou tudo, as regiões superiores da Galácia, foi indo até que passou pela Macedônia, chegou a Éfeso e achou ali alguns discípulos. Então Paulo retorna a Éfeso, já tinha estado com Priscila e Áquila, já tinha deixado eles lá, mas aí quando Paulo retorna a Éfeso, chegou ali a achar alguns discípulos e disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? Talvez esses discípulos que estavam em Éfeso tinham crido através do ministério de Apolo, que somente conhecia o batismo de João, conforme diz Atos 18, 25, conhecendo somente o batismo de João. Então agora, em Atos 19, verso 2, Paulo pergunta: recebeste vós já o Espírito Santo quando cresce? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Interessante como é que era possível. Eles creram em Jesus, ouviram a mensagem do Evangelho, mas não sabia do batismo com o Espírito Santo, que era promessa. João diz: eu vos batizo com água para o arrependimento de vossos pecados, mas aquele que vem após mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, para esses crentes que já criam em Jesus, para esses discípulos, Paulo então diz: olha, o próximo passo é vocês receberem o batismo com o Espírito Santo. A vida cristã, meu querido, ela é seguida de várias bênçãos. Não é? Até os pentecostais falam de ondas de graça. A primeira onda, a onda da salvação. Essa é uma graça que Deus nos concede. É preciso a graça de Deus para ser salvo, e somos salvos pela graça de Deus. Mas aí vem uma segunda onda que eles chamam de a onda da santificação. Quando o crente é salvo, Deus o tira do mundo. Quando o crente é santificado, Deus tira o mundo, os desejos mundanos da vida do crente. Então, o crente sai do mundo, salvação. O mundo sai do crente, de dentro do coração do crente, então santificação. E o terceiro, batismo com o Espírito Santo. Batismo de poder para testificar e não só falar em línguas, mas buscar os dons do Espírito Santo. Não é? A vida com Deus é uma vida sem limite. É uma vida que nós possamos nos aprofundar, e devemos nos aprofundar mais e mais nas Escrituras. Como o meu amigo pastor Gesiel diz, mergulhando nas Escrituras. O crente tem que mergulhar e dar vários mergulhos nas Escrituras para conhecer mais e mais a vontade de Deus. Então, aqui eles tinham o batismo, os discípulos conheciam apenas o batismo de João, ainda não conheciam o batismo com o Espírito Santo. Então Paulo chega em Éfeso, alguns homens ali, ele então pergunta: recebeste vós já o Espírito Santo quando cresce? Eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. É possível, como eu disse, a referência
ao batismo de João, que é feita no livro de Atos, em Atos 18, 25, por Apolo, que somente conheceu o batismo de João, e agora em 19:3, no batismo de João, a mesma referência. É possível que esses discípulos que estavam em Éfeso se converteram através do ministério do Apolo, que somente conheceu o batismo de João, e passou para ele só o batismo de João. Mas Paulo diz, certamente, João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isso é, em Jesus Cristo. Eu costumo dizer que esse grupo que estava em Éfeso era um grupo de batistas e seguidores de João Batista, não é? E aí Paulo chega e informa melhor-lhes acerca do caminho a Jesus, dizendo que João anunciou. Hoje também, quando eu encontro alguns irmãos batistas, eu brinco com eles e digo, é assim mesmo. Alguns seguem João e outros seguem Jesus, não é? Jesus nos ensinou o caminho. E aqui Paulo encontra esse grupo. Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que havia de vir após ele, isso é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Parece que Paulo rebatizou, ou parece que esse grupo só cria no batismo de João, pode ser que eram discípulos dos discípulos de João, não é? E aí, impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Outra coisa que o livro de Atos nos ensina é acerca da doutrina da imposição de mãos. Essa doutrina de imposição de mãos ocorre uma transferência de unção da graça de Deus. Por isso, quando você vê alguém muito usado por Deus, muito tremendo no uso de dons, você quer enfiar sua cabeça lá debaixo da mão dessa pessoa para ver se você recebe alguma transferência do Espírito de Deus sobre sua vida, não é? A imposição de mãos de transferência de bênçãos. Alguns também dizem que ocorre transferência de pecados, né? Como no Antigo Testamento, quando ia se sacrificar o animal, impunha-se a mão sobre a cabeça do animal, transferia os seus pecados para o animal, e aí o animal era morto. Mas no Novo Testamento, Atos capítulo 8, sobre quem Pedro e João impunham as mãos, eles recebiam o Espírito Santo. Em nossas consagrações ao ministério, nós impomos as mãos sobre as pessoas, não é? Então, a imposição de mãos ocorre transferência. Como eu disse, alguns dizem que é transferência de pecados, outros até transferências da unção. Mas a gente não quer o pecado dos outros, a gente quer a unção dos outros, amém? Mas em quem Paulo impunha as mãos, então eles recebiam o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Uma das qualidades, ou das evidências iniciais de que a pessoa recebeu o batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Falar em línguas, sempre línguas vem antes até de profetizar. Então, falar em línguas, não é? Então, essa é a qualidade de quem recebeu. E essa é a doutrina dos pentecostais. Hoje existem os neopentecostais e muita gente já me perguntou, pastor, qual a diferença entre ser pentecostal e neopentecostal? Simples. Ser pentecostal é crer que a evidência física inicial do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Não é falar em línguas, é a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Para os neopentecostal, se a pessoa tiver o dom de cura, mesmo que não falou em línguas, para eles foi batizado com o Espírito Santo. Qualquer dom que a pessoa manifeste do Espírito Santo, daquela lista de 9 que Paulo menciona em 1 Coríntios 12, para os neopentecostais, você não precisa falar em línguas. Se você tiver palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, mesmo que você não fale em línguas, para eles você tem um dom carismático, por isso eles são chamados neopentecostais ou carismáticos, mas não para os pentecostais. Para os pentecostais, quem não fala em línguas não foi batizado com o Espírito Santo. Então, falar em
línguas, as línguas sempre vêm antes até de profetizar. E esses eram ao todo uns 12 varões. 12 varões era que estava em Éfeso, não é? Que apenas conhecia o batismo de João. Não sabemos se eles eram discípulos dos discípulos de João, que se encontravam em Éfeso, ou se eram talvez homens que se converteram pelo ministério de Apolo, que também só conhecia o batismo de João e passou por Éfeso antes de Paulo chegar. A referência do verso 1, enquanto Apolo estava correndo, Paulo, tendo passado as regiões, chegou a Éfeso, mostra que Paulo vai dar continuidade ao trabalho que Apolo realizou. Essa é a ideia da interpretação de muitos estudiosos da Bíblia, não é? E Apolo, que só conheceu o batismo de João, foi instruído melhor por Priscila e Áquila acerca do caminho do Senhor, final do capítulo 18. Agora vai a Corinto. Quando Apolo chega a Corinto, que é uma igreja carismática, que é uma igreja cheia do poder, uma igreja pentecostal, não é? Onde os crentes lá falam em línguas, falam tanto em línguas que Paulo tem que escrever o capítulo 14 para que houvesse ordem no culto, não é? Então, Apolo vai ir pro fogo, não é? Apolo vai acabar chegando na igreja de Corinto e ficando mais pentecostal do que ele era. Apesar de ser um homem eloquente, a igreja de Corinto, Apolo vai ficar de fato pentecostal. E esses 12 que estavam em Éfeso, Paulo faz com que eles também fiquem pentecostal. Então, eu gosto do livro de Atos, é o livro do Pentecostes, da unção do Espírito Santo. Quem quer ser cheio do Espírito, quem quer buscar esse batismo, deve ler Atos, deve ler crendo. Não é? Foi o que aconteceu também em Topeka, Kansas, em 1901, quando Charles Parham vai e diz para aqueles crentes estudar o livro de Atos e ver qual era definitivamente a marca de quem recebesse o batismo com o Espírito Santo. Falar em línguas, não é? É o que nós vamos encontrar. E hoje existe um grupo de cristãos que eu chamo, e são chamados cessacionistas, que acham que os dons cessaram conforme o cânon do Novo Testamento ficou pronto. Então eles acham que não é mais necessário. Eu pergunto a você, se a igreja começou no poder do Espírito Santo, será que essa igreja não deve continuar? Não é? Nós somos continuistas, enquanto tem os cessacionistas que acham que cessou o batismo com o Espírito Santo. Não, o livro de Atos nos mostra claramente que a promessa diz respeito a nós, aos nossos filhos e a todos quantos crerem no Senhor Jesus Cristo. Nós somos continuistas, ou seja, nós achamos que deve continuar os dons até a volta de Cristo, não é? Então essa é a nossa interpretação. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por um espaço de 3 meses. Paulo tinha ousadia. Ele chegou na sinagoga por um espaço de 3 meses, disputando e persuadindo acerca do reino de Deus. O anúncio deles era a chegada do reino de Deus. E como é que esse reino chegou? Através do ministério de 2 homens, João Batista e Jesus Cristo, não é? Então, João dizia, arrependei-vos, porque a vós é chegado o reino dos céus. Jesus também diz, arrependei-vos, porque agora é chegado, a vós é chegado o reino dos céus. A chegada do reino dos céus se deu com o rei Jesus que chegou. E você pode notar que isso vai ser um problema para Roma, não é? Há um anúncio de um novo rei, de um novo senhor, quando o imperador se considerava o rei de todo o império e senhor. Mas como alguns deles se endureceram, na sinagoga sempre tinha os que criam e os que não criam, é o livro de Atos, nós sempre vamos ver essa dinâmica, Paulo pregando aos judeus nas sinagogas, convencendo eles que Jesus é o Cristo, convencendo eles da chegada do reino de Deus, mas vai ter alguns sempre que vão se endurecer e não obedecem, falando mal do caminho. O caminho aqui é o nome de Jesus, né? O caminho vivo, o caminho novo que ele nos abriu. Falando mal do caminho, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Então em Éfeso havia uma escola e Paulo
ali nessa escola, já que ele não podia falar na sinagoga, já que ele tinha falado por 3 meses, alguns creram e outros se endureceram. Então Paulo agora nessa escola de um certo tirano vai acabar anunciando. A escola também era usada como uma escola filosófica. Em Éfeso eles buscavam isso. Havia vários filósofos, né? Celso é um deles, e outros filósofos que depois, os mais tarde, os pais da igreja vão escrever uma obra, né? Contra Celso, que para defender a fé cristã. Você pode encontrar isso nos pais da igreja. Eu tive na cidade de Éfeso, vi algumas ruínas da antiga escola de Tirano lá, e é muito interessante visitar a escola, a cidade de Éfeso. Também tinha o Agora, que era um mercado, né, as ruas onde se vendiam as coisas. Então Paulo, ora pregava nas ruas, ora Paulo pregava na escola de Tirano. E durou isso, e agora Paulo, nós temos um relato de Lucas, que Paulo ficou em Éfeso quase 2 anos, não é? Diz assim, e durou isso por espaço de 2 anos. 2 anos Paulo se encontrou na cidade de Éfeso, é onde ele passa mais tempo. Em alguns lugares Paulo passava, como em Tessalônica, 3 sábados e depois se retirou, não é? Devido ao alvoroço da cidade. Em Filipos, Paulo passou também um pequeno espaço de tempo e depois se retirou devido a ser preso, aquele grande terremoto, pediram que ele se retirasse da cidade. Mas em Coríntio, nós já temos o relato que Paulo ficou 1 ano e 6 meses. Em Éfeso, agora, nós temos um relato que Paulo deu-se ali o ministério dele 2 anos. Então, Paulo passou bastante tempo, inclusive depois da carta de Paulo aos Romanos, uma carta que é considerada coroa de todas as epístolas de Paulo, é a epístola aos Efésios, que Paulo vai escrever mais tarde. Lá de Roma, Paulo vai enviar uma epístola aos Efésios, não é? Então, Atos 17, nós temos Tessalônica, Atos 18, Corinto, Atos 19, Éfesos, né? Nesses 3 capítulos de Atos, nós vamos ter pelo menos 5 epístolas do apóstolo Paulo. Atos 17, Tessalônica, nós vamos ter 2 epístolas à igreja de Tessalônica. 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, escritas no ano 51 e 52, essas 2 epístolas, alguns também relatam que as 2 foram escritas no ano 51, um espaço só de 3 meses entre uma epístola e outra que Paulo escreveu, e nós temos então 2 epístolas escritas à igreja de Tessalônica, Atos 17. Atos 18, nós vamos ter 2 epístolas longas escritas pelo apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, né? 1 Coríntios e 2 Coríntios, onde nós vamos ter em 1 Coríntios a solução de vários problemas que havia na igreja de Coríntios, e 2 Coríntios a defesa do ministério do apóstolo Paulo. E depois nós temos uma epístola, que depois de Romanos, muitos eruditos consideram a epístola da igreja, a epístola de Efésios, né? Apesar de ser uma epístola pequena, 6 capítulos, mas uma riqueza tremenda que Paulo escreveu de Roma à igreja de Éfeso. Então, Atos 17, 2 epístolas tessalônicas, Atos 18, 2 epístolas aos Coríntios, Atos 19, uma epístola aos Efésios. E durou então isso, e a palavra do Senhor foi dita e ouvida, tanto judeus como gregos. Então, em Éfeso, tanto judeus como gregos ouviram a palavra do Senhor. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Não era só a pregação de Paulo que era convincente, mas os milagres e sinais que eram feitos pela mão do apóstolo Paulo é o que convencia muita gente, é o que mostrava que a pregação do evangelho era seguida com poder. E isso que é bonito numa igreja, não só ter palavra, mas ter também operação de sinais e maravilhas. Diz que pelas mãos de Paulo fazia-se maravilhas extraordinárias. Vamos ver a descrição dessas maravilhas. De sorte que até os lenços
e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos. Quem sabe quando eu tive na cidade de Éfeso é um pouco quente, não é? Conforme Paulo falava, ele tinha alguns lenços que ele enxugava o seu suor, cria que através do suor, alguns cria que saía do espírito que estava em Paulo, ele enxugava os lenços e os aventais que ele tinha, enxugava, e conforme ele enxugava o seu suor, levava esses lenços, levava esses aventais, punha sobre os enfermos e eles eram curados. Olha a transferência do poder e da unção que havia no apóstolo Paulo, não é? Lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Olha só, ocorria até expulsão de espíritos malignos através do lenço dos aventais de Paulo. Tem também a história de John Lake, que foi até John Lake. Deus usou esse homem de forma tão extraordinária, tão poderosa. Ele foi missionário na África do Sul. John Lake, quando viveu nos Estados Unidos, em Seattle, Washington, ele foi processado por praticar medicina sem ter licença médica, porque era tanta gente que era curada pelo ministério John Lake que processaram ele por praticar medicina sem ter licença médica. Imagine só que absurdo, não é? John Lake orava e tanta gente era curada. E diz que quando John Lake uma vez estava na África do Sul, ele estava pregando e orando, e aquela fila de gente para ser curada, receber cura, e veio o filho e disse: mãe, pai, a mãe mandou lhe chamar, que o jantar está pronto. Mas ele continuava, não é? E aquilo se alongou por horas. Na verdade era o almoço que acabou virando janta, não é? E o menino continuava vindo: o almoço está pronto, que acabou virando janta, porque Lake continuou horas e horas orando pelas pessoas na África do Sul e eram curadas. E devido à insistência do menino, das horas que o jantar já tinha ficado até frio, não é? Então Lake precisava ir. Diz que John Lake ungiu uma pedra com óleo e falou: eu estou indo, mas Jesus vai continuar aqui curando. Quem tocar nessa pedra será curado. E todos que eram tocados ali, tocavam na pedra, continuavam sendo curados. Não é algo maravilhoso? Você pode ler na história de John Lake. Então, nós vemos aqui que também milagres, maravilhas extraordinárias se realizavam pelo ministério de Paulo, que até os lenços aventais levavam do seu corpo, os enfermos, as enfermidades, fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Olha só que coisa tremenda. Verso 13 agora. Agora é interessante. Alguns judeus exorcistas vão querer fazer o que Paulo fazia, não é? E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus. Eles viram que no nome de Jesus havia poder, mesmo eles não sendo muitos crentes lá em Jesus, não é? Porque eles só invocavam o nome. Esses judeus são um exemplo daqueles que usam o nome de Jesus, mas não conhecem o Senhor Jesus. Mateus 7:22, Jesus diz isso: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não expulsamos nós demônios em teu nome, em teu nome não fizemos maravilhas? E eu vou dizer: apartai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci, não é? Nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Apartai-vos de mim, Jesus vai dizer. Então, dá aqui um exemplo típico em Atos 19:13, disso. O nome tem poder. Muita gente invoca o nome de Jesus. E diz aqui: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus, porque o nome tem poder, sobre os que tinham espírito malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Olha só, não era nem eles que pregavam a Jesus, Paulo é que pregava. Então agora eles querem usar o nome de Jesus. Esconjuro-vos pelo nome de Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu. Então esse judeu Seva tinha 7 filhos, e esses 7 filhos, todos metidos a exorcistas, né, faziam isso, que era lá do principal dos sacerdotes, não é? Seva era um dos principais dos sacerdotes. Então eles faziam isso.
Lembra que o templo ainda estava edificado nessa época, não é? Então Seva era um dos principais sacerdotes, ele tinha 7 filhos, esses filhos deles faziam isso. Respondendo, porém, o espírito maligno às vezes fala, não é? Fala na boca de quem ele está possesso, disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Ah, esse é o problema de usar o nome de Jesus e não ter intimidade com Jesus. Usar o nome de Jesus e nem sequer seguir os ensinos de Jesus. Então o espírito maligno falou na boca lá de um endemoniado: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo. Conhecia mesmo, né? Paulo tinha autoridade, Paulo se fazia maravilha, até os aventais e leis saíam de Paulo quando colocava em alguém com espírito maligno, o espírito deixava. Mas vós, quem sois? Ah, os coitados vão apanhar aqui. E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, olha que a pessoa que tem o espírito maligno, ela fica violenta, não é? Isso me faz lembrar uma moça que tinha o espírito maligno, e aí 4 homens fortes, não é? Tentando segurá-la, chamaram Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth, quando chegou na casa, a moça era pequena, raquítica, 4 homens em cima dela, mas o espírito maligno deu uma força sobrenatural, jogou os 4 homens e ela levantou e veio na cara de Smith Wigglesworth e disse: você não pode me expulsar. E Smith Wigglesworth olhou para aquela moça endemoniada e disse: eu não posso, mas o Jesus que eu sirvo pode, e vai sair um por um. E Smith Wigglesworth ficou 1h15 expulsando demônios, e saiu 37 demônios da moça. Então, foi saindo um por um, não é? Jesus tem poder, e Smith Wigglesworth conhecia a Jesus, não é? Não é o caso desses aqui, saltando sobre eles o que tinha o espírito maligno, porque tem uma força tremenda, assenhoraram-se de 2 deles, não é? E pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. Então olha só, os 7 filhos de Seva entraram lá para expulsar o demônio e dizia: esconjuro-te a Jesus, né? Esconjuro-te que saia no nome de Jesus a quem Paulo prega. E aí eles disseram: olha, o espírito maligno, eu conheço a Jesus, conheço a Paulo, mas vós quem sois? Se apoderou de 2 deles, deu-lhes uma surra, rasgou-lhe as roupas, que eles saíram nus e feridos e fugiram daquela casa. Aprenderam uma grande lição, não é? Deveriam se converter ao Senhor através dessa lição que aprenderam. Vai expulsar demônios sem ter poder, é isso que acontece, acaba rasgado e nu. E olha só o que foi mais maravilhoso, não é? Verso 17 do capítulo 19 diz: e isso foi notário a todos que habitavam em Éfeso. Claro, a notícia correu e aqueles lá foram expulsar demônio, não conseguiram expulsar, saíram com as roupas rasgadas, ferida, não é? E o próprio demônio falou na boca do homem lá que conhecia Jesus, conhecia Paulo. E isso ficou conhecido, toda a cidade, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles. O nome do Senhor Jesus era engrandecido. É tudo que Deus faz para engrandecer o seu nome. Deus não engrandece o nome do homem, mas Deus engrandece seu próprio nome, não é? Note que esse evento que aconteceu, todos caíram temor, todos ficaram sabendo que o Jesus a quem Paulo pregava era poderoso, não é? E que havia espíritos malignos, e principalmente em Éfeso, que se praticava muitas coisas ocultas, como em outras cidades gregas se fazia o mesmo. Então, houve um temor. O temor é importante, o temor de Deus, o temor do nome do Senhor. Diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E caiu o temor sobre todos aqueles que ouviram isso, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Verso 18: muitos dos que tinham crido
vinham e confessando e publicando os seus feitos. Muitos creram, começaram a confessar a Jesus, publicavam os seus feitos, seus pecados em público, e também muitos dos que seguiam artes mágicas, não é? Havia um negócio de encantamentos, de palavras, artes mágicas, a tentativa de interpretação de sonhos e outras coisas que se fazia. Eles traziam os seus livros, os livros que eles aprenderam de arte mágica, e queimaram na presença de todos. Que conversão maravilhosa, né? Todo espírito de feitiçaria, de magia, de coisas, encantamentos que eram feitos, invocação de espíritos que eram feitos, tudo ali, eles vinham trazer aqueles livros, queimavam na presença de todos, e era feita a conta do seu preço, e achavam que montava 50 mil peças de prata. Olha, foi muito livro ali que foi queimado, né? Nos dá uma descrição até do custo que 50 mil peças de prata, Atos 19, nós temos então essa estimativa de quanto era o custo, né? No mundo greco-romano tinha muita autoestima de palavras mágicas. Muitas vezes colecionavam-se livros que eram vendidos por altas somas. Esses livros eram vendidos, não é? E os convertidos de Éfeso trouxeram isso que eram considerados relíquias do seu passado pagão e realizaram uma queima desses livros em massa. Que coisa tremenda que aconteceu, não é? Então, se queimou 50 mil peças de prata, era bastante valor para se queimar ali, porque eram livros raros, mas eles queimaram, porque o único livro que sobrepõe todos os livros é esse, a palavra de Deus, não é? Diz que Rui Barbosa tinha mais de 33 mil volumes na sua biblioteca, e quando perguntaram se ele já tinha lido todos, não é? E qual era o livro mais importante, ele falou: eu só tenho um livro na minha biblioteca, a Bíblia. Esse sim é o livro dos livros, não é? Esse é o livro mais importante, que nós possamos ter vários livros, mas que esse livro, a palavra de Deus, seja o mais importante. Verso 20 de Atos 19. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Como é importante que a palavra do Senhor cresça e prevaleça. A palavra do Senhor deve crescer em nossas vidas. A expressão, a palavra do Senhor crescia, em Atos sempre vai nos aparecer em vários versos. E prevalecia, não é? A palavra do Senhor prevalecia ali. As pessoas começaram a crer na palavra do Senhor. Ainda que não estava escrita a palavra do Senhor, mas a palavra do Senhor pregada prevalecia. Mais tarde, quando coleciona as cartas de Paulo e junto com esse volume do livro de Atos, vai se tornar na palavra do Senhor para nós. E cumpridas essas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, e dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Paulo agora ia fazer a viagem reversa que ele tinha feito. Paulo tinha saído de Éfeso, parece que foi de navio até Jerusalém, não é? Navegou de Éfeso até Jerusalém, depois subiu de Jerusalém a Antioquia, depois passou pela Galácia, Frígia, nas regiões superiores, chegou a Éfeso. Agora Paulo parece que queria fazer a viagem de regresso de volta, não é? Queria passar pela Caia, ou seja, ir por Coríntio, depois importava ver Roma, passar pela Macedônia e voltar até Jerusalém para depois ir a Roma, não é? E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam. Então Paulo, antes de ir a Macedônia, enviou 2 homens, Timóteo até levou uma das cartas de Paulo à igreja de Tessalônica, não é? E a igreja também de Corinto. Paulo queria ir, mas depois parece que foi impedido devido a uma enfermidade, não é? E serviam Timóteo e Erasto. Esse é um dos nomes que é mencionado aqui no livro de Atos. Erasto, no capítulo 18, nós temos Crispo, que é mencionado. Temos outros nomes, são 95 diferentes
pessoas que são mencionadas no livro de Atos. Então, Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Então, Paulo enviou eles a Macedônia. A Macedônia estava a cidade de Tessalônica, a cidade de Filipos. Então, enviou Timóteo e Erasto para lá, mas ele mesmo ficou na Ásia. Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Atos 19, Jesus é conhecido como caminho. Os seguidores de Jesus são os do caminho, não é? E nós lemos aqui, Atos 19, 9, falando mal do caminho, era falar mal de Jesus. O caminho aqui está com a letra C maiúscula, o caminho para Deus. E houve não pouco alvoroço naqueles tempos acerca do caminho. E aqui vai ser uma discussão sobre a idolatria que se adorava a deusa Diana. A deusa correspondente na cidade de Corinto era Afrodite, não é? Que é da onde vem a palavra afrodisíaco. Mas aqui era Diana, essa deusa era uma estátua, a deusa da fertilidade, e nela tinha 54 peitos, né? Mostrando fertilidade. E aí esse deus era adorada, Diana, e faziam-se nichos, faziam-se altares a Diana, vendiam-os, e tinha gente que ganhava dinheiro com isso, não é? E começou a haver uma disputa entre os adoradores de Diana, entre aqueles fabricantes dos ídolos que ganhavam seu dinheiro vendendo, né? Éfeso tem muito disso. Eu lembro quando eu visitei a cidade, tem ainda até hoje você pode comprar ídolos, tem até imagem de Dionísio, que às vezes tem um membro do homem grande, não é? De ídolos dessa forma, e que era comum nas cidades antigas cultivar a fertilidade, o sexo, essas coisas haviam nessas cidades. E até hoje se vende pequenos nichos dessas coisas, porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia da prata nichos de Diana, né, fazia pequenas Dianas de prata, e isso dava não pouco lucro aos artifícios, era a forma dele ganhar dinheiro. Até hoje tem gente que ganha dinheiro através desses artifícios de idolatria, aos quais, havendo juntado os oficiais das obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que desse ofício temos a nossa prosperidade. Eles ganhavam daquilo, não é? E Paulo pregava contra a idolatria. Paulo anunciava a Jesus, que nós devemos adorar a Deus, não precisava daqueles altares. Mesmo em Atenas, Paulo disse: eu vejo que vocês fazem muitos altares, inclusive um ao Deus desconhecido, ao qual eu anuncio. Então, esses artifícios se levantavam. É interessante, ora se levantava gente contra o apóstolo Paulo, que eram judeus, que dizia que Paulo tumultuava, ensinava a adorar um outro senhor além de César, e ora se ajuntava os donos da idolatria, não é? Aqui vai acontecer na cidade de Éfeso, esses que adoravam Diana. E ele se juntou e disse: varões, vós bem sabeis que desse ofício temos a nossa prosperidade, ganhavam dinheiro através disso. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas quase em toda a Ásia, esse Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Então Paulo pregava contra a idolatria predominante, era dali que vinha o lucro dele, e o lucro estava caindo, porque em toda a Ásia, em toda a cidade de Éfeso se anunciava, não é, o evangelho, e aí ele dizia que aqueles deuses que eram feitos por mãos de homens que não eram deuses. E bem ouvis que não só em Éfeso, mas em toda a Ásia, tem convencido e afastado grande multidão que não são Deus os que se fazem com as mãos. Atos 19, 26, vamos para o verso 27. Não somente há um perigo que a nossa profissão caia em descrédito, mas também que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimada em nada, vindo a majestade daquela toda a Ásia e o mundo venero a ser destruído. Então, a cidade de Éfeso, eles se preocuparam que agora o templo de Diana ia ser considerado como nada, não é? Se a idolatria caísse, então cada vez menos seguidores, menos no templo, e aí eles
pegaram e se preocuparam e falaram, e o mundo será ser venerado e ser destruído, não é? Até hoje há pessoas que continuam praticando a idolatria, fazem templos, fazem romarias em certos lugares, e uma idolatria tremenda a uma deusa, não é? Aqui Diana diz que muita gente transferiu a adoração que se fazia a Diana para a mãe de Jesus, não é? Maria. Então, até hoje existe isso. E aí eles falaram, bom, então a adoração a essa deusa vai ser estimada como nada. Ouvindo isso, encheram-se de ira, não é? A emoção aqui está florente para defender não só o lucro deles, a profissão, também a deusa deles, e clamaram dizendo, grande é a Diana dos Efésios, era a única frase deles, né? Grande é a Diana dos Efésios, e encheu-se de confusão toda a cidade, e unânime correram ao teatro, arrebatando a Gaio. Gaio é o procônsul, que também foram diante de Gaio, né? Falar, arrebataram agora Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros, arrebataram a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo, na viagem, não é? Gaio e Aristarco eram companheiros de Paulo, eles pegaram esses homens. Gaio é diferente de Gálio. Gálio era o procônsul da cidade de Corinto, aqui era Gaio, o nome desse macedônio, e Aristarco, companheiro de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Eu tive na cidade de Éfeso, eu tive nas ruínas desse grande anfiteatro, onde se fazia apresentações ali. Paulo queria ir, eles se reuniram nesse anfiteatro, levaram esses dois companheiros de Paulo, Aristarco e Gaio, que eram macedônios, gentios, e querendo Paulo apresentar ao povo, os discípulos disseram, não, Paulo, não vai lá, porque eles vão te despedaçar, não é? Achavam que se Paulo se apresentasse, Paulo era um homem corajoso, ele estava disposto até a morrer por Cristo, não é? Ele não tinha problema, mas os próprios discípulos disseram, não, Paulo, não vai, seguraram o apóstolo para que ele não fosse, querendo Paulo apresentar, não lhe permitiram. E também alguns dos principais da Ásia, que eram seus amigos, rogaram-lhe que não fosse ao teatro, não é? Reuniu quase toda a cidade no teatro. E diz, uns, pois, clamavam de uma maneira, outros de outra, porque o ajuntamento era confuso. E o mais deles não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Até parece algumas convenções, não é? Então, olha só, havia um tremendo de um ajuntamento do povo. Uns gritavam de um lado, outros de outro. A confusão estava tomada na cidade. Os ânimos estavam aflorados, não é? Se Paulo fosse lá, era capaz de ele se despedaçar Paulo. Por isso, os da Ásia seguraram, os principais da Ásia seguraram a Paulo, os discípulos, não é? E a confusão estava formada. E o grande ajuntamento, e tiraram Alexandre dentre da multidão, impelindo os judeus para diante, e Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disso ao povo. Então foi difícil acalmar os ânimos. Esse Alexandre foi considerado entre os judeus para acalmar o povo, mas quando conheceram que era judeu, todos levantaram a voz, clamando por um espaço de quase 2 horas. 2 horas, o povo gritando, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana. Imagine 2 horas o povo gritando naquele grande estádio que se ouvia, né, naquele anfiteatro, grande é a Diana, grande é a Diana. Gritaram ali por um espaço de quase 2 horas, até quase ficarem roucos. Então o escrivão da cidade, tendo apaziguado a multidão, disse, varões efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é guardadora do templo da grande Diana e da imagem que desceu de Júpiter, não é? Sempre havia a ideia que uma pedra caiu e era uma imagem de Diana que desceu do deus Júpiter, o correspondente deus grego aqui é Zeus, né? E Diana é Afrodite, a correspondente. Então, a imagem de Júpiter, esses deuses romanos, e eles então, ora não podendo isso ser contratado, convém que vos aplicais e nada façais temariamente,
porque esses homens que aqui trouxesse nem são sacrilegos, nem blasfema da vossa deusa. Então, alguém tentou acalmar a cidade. E o grande alvoroço que Demétrio e os artifícios tinham feito. E ele disse, mas se Demétrio e os artifícios que estão com ele tem alguma coisa em audiência, há procônsulos que acuse uns aos outros. Vão diante dos magistrados, vão diante dos procônsulos, mas se alguma outra demanda averiguar-se em legítimo ajuntamento. O medo aqui era que Roma tomasse aquilo e viesse os soldados romanos. Na verdade, ele vai dizer, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, porque a anarquia estava feita, não havendo causa alguma que possamos justificar esse concurso. E tendo dito isso, despediu o ajuntamento. Alguém conseguiu colocar, vamos dizer, uns panos de água quente, acalmar os ânimos dos efésios que gritavam. E é interessante porque Lucas nos descreve isso, porque era o alvoroço que normalmente acontecia como resultado da pregação de Paulo. Paulo desafiava os deuses que eram ser adorados, desafiava a cultura que era pregada. Hoje tem gente que diz, não, você não pode mexer na cultura, você tem que trazer o evangelho, aculturar o evangelho. Não era a pregação de Paulo, não. Paulo ia de encontro, vamos dizer, o português que batia de frente contra a idolatria, contra as coisas que estavam erradas ali na cidade, trazia esse grande alvoroço que teve que ser apaziguado por alguém, pelo escrivão da cidade, que a Bíblia aqui não menciona o nome dele, só diz que ele apaziguou e diz, varões Efésios, qual é o homem que não sabe? Não é? Teve que gritar e falar, não havia microfone na época, tinha que falar forte no anfiteatro, né? Para que todos ouvissem. O anfiteatro era construído de frente para o mar. Eu tive lá, vi como é que era feito, né? E conforme a voz vinha, o próprio som, o vento que vinha do mar propagava para o anfiteatro, né? Então, o palco do anfiteatro ficava aqui, ele teve que acalmar a multidão, o escrivão da cidade, falando da grande deusa Diana, que era protetora dos efésios, e com medo de que eles fossem acusados de sedição, não havendo causa nenhuma para justificar, e aí ele conseguiu dissipar o ajuntamento das pessoas, aquela confusão. Mas nós vemos que onde Paulo chegava, Atos 17, houve alvoroço em Tessalônica entre os judeus, queriam apedrejar Paulo. Paulo foi para Bereia, eles foram lá fazer alvoroço, não é? A cidade de Corinto, mesma coisa. Na cidade agora foram diante do procônsul Gálio, não é? Para falar de Paulo. Gálio mandou que eles se calassem, os judeus. E agora aqui são os gentios se levantando contra a pregação de Paulo em Éfeso. Todo o capítulo 17, 18, 19 é seguido de ajuntamento, de magistrado. 16, Paulo é lançado na prisão por causa também do ajuntamento de expulsar o espírito imundo de uma moça. Então, isso acontecia em cada cidade que Paulo passava. Atos 16, Paulo jogado na prisão em Filipos. Atos 17, teve que deixar Tessalônica. O alvoroço que eles fizeram. Atos 18, foram diante do procônsul Gálio. Atos 19, reúne no anfiteatro Demétrio e aqueles que faziam artifício de Diana. Houve uma confusão na cidade aonde Paulo chegava, o alvoroço era armado, não por Paulo, mas contra a pregação de Paulo, contra a pregação do evangelho. Esses alvoroços eram normais, não é? Acontecia onde Paulo passava. Isso é o livro de Atos, uma coisa maravilhosa, apesar dos sinais, das maravilhas, nós vemos a perseguição, vemos o alvoroço. Com isso, nós concluímos o capítulo 19. Assista os comentários que fizemos do 18, do 17, 16. Assista os próximos comentários do capítulo 20. Se esse canal tem sido de bênção, se você tem aprendido aqui, divulgue aos seus amigos, divulgue às pessoas que você conhece, para que assistam esse canal e aprendam mais da palavra de Deus. Que Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus. Quem esteve convosco para mais esse programa, Pastor Eugênio Piacentini. Deus abençoe-vos, que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e a rica e doce
consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos vós. Volte para continuar assistindo os demais programas. Que Deus abençoe vocês ricamente em Cristo Jesus. Amém e amém.